Imagine que você está na torre de controle de um aeroporto. É uma tarde comum, rotineira. De repente, um sinal aparece no radar. Um avião. Mas esse avião não deveria existir mais. Ele sumiu há 35 anos. E ele está pousando agora. Isso não é ficção científica. Isso não é um roteiro de Hollywood. Isso é o que, segundo relatos que circularam pelo mundo inteiro, aconteceu em Porto Alegre, no Brasil, no ano de 1989. E quando as autoridades abriram as portas daquele avião, o que encontraram dentro mudou para sempre todos os que estavam presentes. 92 passageiros, todos mumificados, todos ainda sentados, todos com expressões de serenidade absoluta nos rostos, como se simplesmente tivessem adormecido durante o voo, 35 anos atrás. O voo que virou lenda se chama Santiago Airlines, voo 513, e a história dele é uma das mais perturbadoras e inexplicáveis que você vai ouvir na sua vida. Tudo começou em 4 de setembro de 1954. A aeronave decolou de Santiago, no Chile, com destino a Porto Alegre, no Brasil. Era um Douglas DC-4, um avião robusto, confiável, muito comum naquela época. A bordo estavam 92 passageiros e 4 tripulantes. O voo tinha duração prevista de cerca de 18 horas, com algumas escalas pelo caminho, mas o avião nunca chegou. Pouco depois de decolar, o piloto reportou uma turbulência incomum nas comunicações com o controle de voo. Em seguida, silêncio total. O contato foi cortado sobre o Oceano Pacífico e o voo 513 simplesmente desapareceu do mapa. Buscas foram realizadas durante semanas, nada foi encontrado. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhum sinal de tragédia. O avião havia evaporado da realidade. A Santiago Airlines declarou o voo como perdido. As famílias de 96 pessoas fizeram o luto. O caso foi arquivado. O tempo passou. 35 anos se passaram. Então, em dia 12 de outubro de 1989, operadores da torre de controle do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, detectaram uma aeronave não identificada se aproximando para pouso. O avião não respondia às chamadas de rádio. Não havia plano de voo registrado. Não havia comunicação de nenhum tipo. Aviões de caça foram enviados para interceptação. E quando os pilotos militares se aproximaram do objeto, ficaram em choque. Era um Douglas DC-4, antigo, visivelmente deteriorado, mas voando com perfeita estabilidade. O avião pousou sozinho, sem nenhuma ação dos mancais de controle visível do exterior. Tocou a pista como se uma mão invisível o guiasse. As autoridades cercaram a aeronave imediatamente. Bombeiros, polícia, militares, médicos legistas. A tensão no aeroporto era absoluta. Quando a porta foi finalmente aberta, o cheiro que escapou era de algo muito antigo, seco, como pergaminhos de uma biblioteca centenária. E lá estavam eles, 92 passageiros e 4 tripulantes, todos nos seus assentos, todos mumificados. Os corpos estavam perfeitamente preservados, como se o tempo simplesmente não tivesse tocado aquela aeronave por dentro. As roupas eram das décadas de 40 e 50. As bolsas, as malas de mão, os documentos, os bilhetes de viagem, tudo intacto, tudo pertencendo a uma época que havia ficado para trás há décadas. O mais assustador, o piloto foi identificado. Miguel Victor Cury. Ele estava no assento do comandante, as mãos no manche, os olhos fechados, identificado por documentos que ele ainda carregava consigo. Um homem que deveria ter morrido 35 anos antes estava ali, perfeitamente preservado, como se tivesse simplesmente pausado. Se você está tão perturbado quanto eu com essa história, este é o momento perfeito para deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui a gente mergulha fundo nos mistérios que o mundo oficial prefere ignorar. Clique no sino para não perder nenhum vídeo. As investigações que se seguiram foram intensas e, ao mesmo tempo, profundamente frustrantes. Especialistas em aviação não conseguiam explicar como aquele avião havia voado. Os motores, apesar de deteriorados externamente, funcionavam. O combustível nos tanques era incompatível com qualquer tipo de combustível disponível no Brasil em 1989. Era como se o avião tivesse sido abastecido em 1954 e nunca tivesse consumido uma gota. Físicos e cientistas que tiveram acesso ao caso levantaram hipóteses que parecem retiradas de um pesadelo científico. Fissuras no tecido espaço-temporal, portais, loops temporais. A ideia de que aquele avião entrou em uma dobra no tempo logo após decolar em 54 e saiu dessa dobra 35 anos depois
sem que nenhum segundo tivesse passado para os que estavam dentro. Para os passageiros, a viagem nunca interrompeu. Eles nunca souberam o que aconteceu. A história viralizou pela imprensa internacional nos anos 80 e 90. Jornais brasileiros, argentinos, americanos, europeus publicaram versões do caso. O governo brasileiro nunca confirmou oficialmente, nunca negou com contundência. Os registros do aeroporto daquele período são curiosamente incompletos. E aí está o detalhe que mais me incomoda. Em casos assim, a falta de confirmação oficial não é prova de que não aconteceu. É prova de que alguém não quer que você saiba. Há quem diga que o caso foi uma elaborada fraude jornalística, gerada em um período de grande efervescência das histórias de mistério no Brasil. Há quem diga que os documentos existem e foram suprimidos. A verdade, honestamente, permanece suspensa no ar como aquele avião sobre Porto Alegre. O que eu sei é o seguinte: 96 pessoas entraram em um avião em 1954. Famílias inteiras sofreram por décadas sem saber o destino dos seus entes queridos. E uma aeronave com aquele número de voo e aquela matrícula deixou um rastro de perguntas que nenhuma resposta satisfatória jamais fechou. O voo 513 da Santiago Airlines pode ter sido real, pode ter sido lenda. Mas o medo que ele desperta é absolutamente genuíno, porque nada nos prepara para a ideia de que o tempo pode simplesmente quebrar. Se essa história arrepiou você, compartilhe com alguém que não vai conseguir dormir depois. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acredita que realmente aconteceu com esse avião. A gente se encontra no próximo mistério.